Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler versículo 10 ao 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 10 ao 12. Vamos ler juntos? Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler esse texto. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar novamente? Ó Deus, graças te damos pela Tua palavra viva e eficaz e pelo Teu Santo Espírito que opera nos nossos corações. Ilumina o nosso entendimento, é o que oramos, suplicando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A salvação sempre foi pela graça? Essa é uma pergunta que muitos fazem ao ler alguns textos da Bíblia. E no Antigo Testamento? Como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas antes da crucificação, antes da vinda de Jesus? Como as pessoas do Antigo Testamento eram salvos? Irmãos, tanto os do Antigo Testamento como os do Novo Testamento, e em todas as épocas e em todos os momentos, só há salvação em Cristo Jesus. Então, o povo do Antigo Testamento foi salvo olhando para frente, olhando para o Messias prometido, enquanto nós somos salvos olhando para trás, olhando para aquilo que Cristo fez. A salvação sempre foi pela graça. Aqueles sacrifícios todos do Antigo Testamento apontavam para o grande sacrifício de Jesus Cristo. Quando João Batista vê Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, efetivamente, só Jesus Cristo pode tirar os pecados. Só Jesus Cristo pode acabar com a nossa condenação. Então, nenhum sacrifício tinha a validade, o poder, a condição de dar salvação a ninguém. Então, a salvação nunca foi pela lei. É claro que esse pacto da graça foi administrado pela lei e depois foi administrado pelo Evangelho, de formas diferentes. Mas o que nós precisamos pensar aqui é que sempre foi pela graça, sempre foi por Jesus. Temos visto que a primeira carta de Pedro é o manual de sobrevivência do cristão, é o manual de sofrimento do cristão. Com esse manual você aprende a sofrer. Pedro traz a primeira lição que nós vimos na semana passada, iniciamos essa nova série, e na primeira lição ele ensina você viver uma vida com a fé viva, com a esperança viva na salvação de Cristo Jesus. Então hoje nós teremos a segunda lição de Pedro nesse manual de sobrevivência, ou manual do sofrimento cristão. A segunda lição, ele vai ensinar sobre uma investigação e descoberta pelos profetas para você. Que investigação é essa? Que descoberta foi essa? E a descoberta da graça. Acompanhe aí na sua Bíblia, nós vamos trabalhar esses versículos hoje para a glória de Deus.
Ele começa dizendo assim, no versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Você pode resumir a Bíblia em duas partes. A Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigo Testamento, promessas feitas com relação a Jesus. Novo Testamento, promessas cumpridas em relação a Jesus. E qual é a história geral? A história da salvação, a história de Deus e o seu povo. Então, muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro de um povo antigo ou de um outro povo. Às vezes, talvez seja essa a sua atitude de ler a Bíblia achando que é o livro de alguém. Mas a Bíblia conta a sua salvação, conta a história do seu povo, porque hoje não existe mais diferença entre Israel e a igreja. Hoje a igreja é o Israel de Deus. Então, todo lugar em que crentes verdadeiramente salvos em Jesus, que creem em Jesus Cristo, confessam o nome de Jesus, esses fazem parte do Israel de Deus. Não há mais separação entre Israel e igreja. Então, a Bíblia não é a história do povo judeu. A Bíblia é a história do seu Deus e a história do seu povo. É por isso que lá no céu nós vamos nos encontrar com todos os crentes de todas as épocas. Você vai poder falar para Adão, onde você estava naquele momento, né? Muita gente vai perguntar a mesma coisa para Eva. Né, mãe? Né, mãe? E para outros, então a igreja invisível, a igreja triunfante, a igreja de Deus é constituída de todos os crentes de todas as épocas. Então não é aquele povo lá, judeu, e nós fazemos parte do povo da aliança, o povo de todas as épocas que é salvo em Jesus Cristo. Pedro ensina os seus leitores a respeito de como foi o trabalho de investigação dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento buscaram intensamente, buscaram com extremo cuidado, eles examinaram e falaram sobre a graça que viria para os crentes, para hoje. Qual é o tema da investigação? Qual é o tema da profecia? A investigação era sobre a graça que estava para vir. Essa graça é a salvação que os cristãos experimentam em Jesus Cristo. Então é isso que os profetas pesquisaram e falaram. A Bíblia é a história da salvação, começa lá na lei. Nós vamos ver hoje vários textos que mostram a história dessa salvação e como os profetas falaram a respeito da salvação desde o Antigo Testamento. Na lei, nós temos Gênesis 3,15. Abra sua Bíblia. Esse é um versículo que você precisa ler, anotar, decorar, ter esse versículo em mente, porque o Evangelho não começa aqui, no Novo Testamento. O Evangelho começa em Gênesis 3,15. Vamos ler juntos? Porém, inimizade entre ti, entre a tua descendência, Deus está falando para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é aquele que feriria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar? Esse é o descendente prometido. Esse é Jesus. É por isso que os teólogos falam que esse versículo é o proto-evangelho, ou a primeira anunciação do evangelho no Antigo Testamento. O evangelho não começa no Novo Testamento. O evangelho começa desde o
Antigo Testamento. Então, veja, Jesus, ele seria ferido no calcanhar. Uma ferida no calcanhar é passageira, uma ferida na cabeça é mortal. Então, ele desferiria o golpe mortal contra a serpente, mas seria ferido no calcanhar. Foi isso que aconteceu na cruz. Então, aqui nós temos a primeira anunciação do Evangelho. E continua. Mesmo em Gênesis, abra aí sua Bíblia no capítulo 49, agora do versículo 8 ao 12. Veja como as profecias sobre essa salvação vão sendo desenvolvidas. Gênesis 49, do 8 ao 12. Versículo 8 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Jacó profere uma bênção sobre cada filho, e sobre Judá ele fala isso. O que ele está anunciando aqui? A tribo de Judá foi a tribo que permaneceu até o fim. Isso antecipa a liderança, a proeminência da tribo de Judá entre os irmãos. Isso se cumpre com o rei Davi, em forma plena em Jesus. Jesus é descendente de Davi, da tribo de Judá. Então, veja o cumprimento da profecia desde o Antigo Testamento. A submissão dos irmãos simboliza o reinado universal do Messias. O texto continua: Judá é leãozinho, deita-se como leão, quem o despertará? Lá em Apocalipse 5:5, nós temos o leão da tribo de Judá. Veja só, dito em Gênesis e cumprido depois na pessoa de Jesus. Versículo 10, quem achou pode ler. O cetro Quem é que reinaria para sempre na tribo de Judá? O rei para sempre, o próprio Jesus. O cetro não se arredará de Judá. E esse nome aí, Siló, é um título, é um nome endereçado a Jesus, aquele que viria pela paz. Ele veio dessa forma. Olha só o versículo 11, vamos ler também. Ele como é? Veja só, como é que foi a entrada de Jesus em Jerusalém? A entrada triunfal foi em cima de um jumentinho. Se ele viesse a cavalo, significava guerra, mas o jumentinho significa paz. Então, o que fora dito lá em Gênesis é cumprido em Jesus. Mas o texto também diz: lavar as vestes no vinho, sangue de uvas, simboliza o seu sacrifício. Então veja, desde o Antigo Testamento nós já temos claro algo que aconteceria no Novo Testamento. E por fim, versículo 12: os seus olhos serão... Então isso representa a glória que só pode ter a pessoa de Jesus. De todos os irmãos, foi para ajudar essa bênção. E essa bênção, dita naquela época, representa o que aconteceria com o Senhor Jesus. Então veja que os profetas do Antigo Testamento investigaram. Olha aí, voltando lá para 1 de Pedro, o versículo 11 diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, a mensagem do Evangelho vem desde o Antigo Testamento. A mensagem do Messias vem desde o Antigo Testamento. A mensagem da graça vem desde o Antigo Testamento. Aqui nós temos os sofrimentos de Cristo.
Poderíamos citar inúmeros textos, mas um que nos chama muita atenção, dois, pelo menos, um nos Salmos, outro nos Profetas. Abra sua Bíblia aí no Salmo 22. Vamos ver como isso aponta para a cruz de Cristo. Salmo 22. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a turma de cá ler o Salmo 22, versículo 1, e a turma de cá vai ler Mateus 27, 46. Então, aqui, Salmo 22, 1, e aqui, Mateus 27, 46. Salmo 22, 1, pode ler. Mateus 27, 46. Viram? O que foi dito lá com Davi 1000 anos atrás é cumprido em Jesus Cristo. Isso é impressionante. O que os profetas falaram, o que foi dito no Antigo Testamento, é cumprido. Nós temos também sobre a zombaria, o que fizeram com Jesus. No Salmo 22, o 7 e 8, diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aí se você pega o cumprimento lá em Mateus 27, diz assim: os que iam passando, 27, 39 a 43, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então, mais uma vez, outro ponto que mostra que desde o Antigo Testamento os sofrimentos de Jesus estavam previstos. As mãos e os seus pés. Olha só, Salmo 22, 16. O que diz aí? Salmo 22, 16. Podem ler. É impressionante. É como um salmo escrito tanto tempo antes de Jesus mostra o seu cumprimento na cruz. Se algum cético pudesse dizer assim, não, mas eles podiam ter combinado, né? Mas então foi um teatro com todos que estavam ali, e testemunhas registram isso, e não só testemunhas, mas historiadores na época de Jesus falaram mais de Jesus do que do imperador romano. Então é impossível que aquele evento fosse combinado com todo mundo, que um salmo escrito por Davi tempos antes seja cumprido com tanta excelência na pessoa de Jesus. Isso mostra a salvação que já estava sendo anunciada, o sacrifício de Cristo desde o Antigo Testamento. Eles repartiram as suas vestes. Salmo 22, 18, o que diz aí? Repartem. Em João 19, 23, 24, repartiram entre si as suas vestes e lançaram sorte sobre a túnica. E diz lá, assim se cumpriu a Escritura. Assim se cumpriu a Escritura. Então os profetas no Antigo Testamento, a lei, os salmos, os profetas apontam para o que Cristo faria no Novo Testamento. Também o seu sofrimento físico. Salmo 22, 14, 15 diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco.
A língua se me apega ao céu da boca. A sequidão ali, e ele não disse, tenho sede. Assim me deitas no pó da morte. Esse aqui é o sofrimento passado pelo Senhor Jesus. Mas temos também a vitória que está aí no final do Salmo 22, versículo 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. O 27, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. 31, anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Veja que o Antigo Testamento aponta para o que Cristo faria. Salmo 22 é uma profecia messiânica. Isaías 53 é outro texto. Abra aí sua Bíblia, Isaías 53. 700 anos antes de Cristo, ele descreve com impressionante precisão o que experimentou na sua crucificação. Olha só, Isaías 53, 3, vamos ler juntos. Era desprezado, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Desprezado. Marcos 15, o 13 e 14, o povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. Então veja o cumprimento dos profetas. Ele carregou as nossas dores, Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em Mateus, nós vemos o cumprimento. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 24, fala sobre isso, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele sofreu em nosso lugar. O que está dito aqui foi cumprido por Jesus. Em silêncio diante dos seus acusadores, Isaías 53, 7, vamos ler. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, quando foi perguntado lá em Mateus 26, 62, diz assim, Jesus, porém, guardava silêncio. Ele não respondeu em determinados momentos, ele não reclamou nesse sentido. Jesus foi morto como um inocente. Isaías 53, 8, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido, ainda que nunca cometeu injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O que disse Pilatos sobre ele? Não acho nesse homem crime nenhum. Eu não acho nesse homem crime nenhum. Veja o cumprimento no Novo Testamento do que foi dito. Morte entre criminosos, Isaías 53, 9, o que diz aí? Duas coisas aqui, né? Ele foi morto entre criminosos, entre malfeitores, um do seu lado, outro do seu outro lado, né? Cada um foi contado entre os transgressores, mas com o rico esteve na sua morte. Jesus morreu entre os criminosos, mas foi sepultado num túmulo que foi providenciado por José de Arimateia, um rico da sua época. Mais um cumprimento da profecia. Ele tornou-se a oferta pelo pecado. Isaías 53, 10, vamos ler.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade veja o cumprimento em Jesus Cristo. Então nós temos os salmos, nós temos a lei, nós temos os profetas que apontam para o que Cristo faria no Novo Testamento. E o versículo 12 do nosso texto de estudo de hoje, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Irmãos, que coisa maravilhosa, a salvação, a mensagem da graça vem desde o Antigo Testamento. A mensagem da história de Deus e o seu povo vem desde o Antigo Testamento. Temos um Deus missionário. Quando, por exemplo, examinamos o livro de Jonas, o livro é mais sobre o que Deus fez do que Jonas, porque capítulo 1, Deus chama Jonas. Jonas foge, mas Deus manda uma tempestade. Jonas é retirado do barco, jogam Jonas no mar, mas Deus manda o grande peixe. Deus salva Jonas, Deus envia Jonas, Deus converte o coração dos ninivitas, Deus faz aquela árvore brotar, Deus mata aquela árvore. O que é isso, irmãos? Aquela planta, o que é isso? Isso mostra que a história é de Deus. Nós temos um Deus missionário. Por isso que há uma expressão hoje que chama Missio Dei. A missão é de Deus. Nós somos apenas instrumentos que levam a missão que é do próprio Deus. Ele colocou para Ele mesmo essa missão de resgatar o pecador. Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se escondeu. E Deus vai a seu encontro. Quando o povo estava escravizado lá no Egito, se esqueceram de José, Deus suscita Moisés. Então é sempre Deus quem toma a iniciativa na salvação, nunca é o homem. Não é o homem quem busca a Deus, mas Deus busca o homem. Efésios 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos. A iniciativa é de quem? Deus. Sempre Deus. Ele é um Deus missionário. Ele é um Deus que busca o seu povo. É um Deus que protege o seu povo. Apesar de nós, Ele continua sendo esse Deus. Ele continua salvando o seu povo. Ele continua buscando o seu povo. Então esse mistério que foi revelado, a salvação, comprova várias coisas. Primeiro, a inspiração do Antigo Testamento. Então nós temos profecias feitas e profecias cumpridas. Aqui Pedro está atestando para a inspiração. Eles pesquisaram, eles se debruçaram em entender o que Deus estava falando com eles. Mas foi Deus quem inspirou as suas palavras. Eles falaram de forma infalível, tanto que nós temos o cumprimento na pessoa de Jesus. Nós temos um significado não só para os leitores de Pedro, naquela época, os seus primeiros leitores, mas para todos nós. O significado, como dito aqui nesse texto, eles no passado investigaram, atentaram para essas coisas, revelaram o que hoje você está lendo nas Escrituras. Então nós temos mais uma lição aqui de como sofrer nesse mundo. Se esse Deus é o Deus quem guarda o seu povo da tribulação, quem envia a tribulação, é o Deus também quem providencia a sua redenção. Então, enquanto no texto anterior, Pedro diz o seguinte: vocês têm que olhar para o futuro. Aqui ele está dizendo também: olhem para o passado, para aquilo que o Senhor fez. Então não podemos olhar apenas para o presente, nos sofrimentos que nós passamos, nas tribulações, sem atentar para o que Deus fez na história. Por isso que o crente é aquele que vive com os pés no chão,
mas com os olhos no céu, pés no chão. Claro, né? Claro que podemos sonhar, podemos planejar, pensar em coisas para o futuro, que nós podemos fazer, mas é no sentido de andar aqui nessa terra, sabendo da nossa pequenez, mas também olhar para o céu. O crente tem que manter a perspectiva divina, porque senão ele vai se entristecer. Ele vai olhar para os seus sofrimentos, para a sua condição, para os problemas, e ele vai desistir. Então, o que é que motiva um crente diante de uma vida de sofrimentos? Primeiro, é a esperança do futuro, é a viva esperança. E é também o que Deus fez no passado, Ele cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho, essa salvação é agora pregada através do Espírito enviado do céu. Então nós temos o Santo Espírito da promessa para continuar pregando essa mensagem. E aqui, no texto, no versículo 12, mostra o interesse dos anjos. Repare aí, até os anjos desejam observar essas coisas. A salvação moveu céus e terra. A salvação é uma obra trinitária. Então, até os anjos se interessam por isso. Todo o universo foi movido para que a salvação acontecesse. Irmãos, isso nos deve despertar, né? Se você escuta sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre as coisas do porvir, e isso não aquece o seu coração, isso não te dá esperança, isso não te motiva para viver, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se a salvação em Cristo Jesus não faz diferença na forma de você viver, tem alguma coisa errada. A salvação, meus irmãos, é algo tão precioso que até os anjos se interessam, gostariam de saber mais. Alguns teólogos até dizem tomar parte, outros até dizem pregar. Uma coisa que você pode fazer, que agora a boca fala o que está cheio o coração, né? Então, se você anuncia o Evangelho, porque você está cheio da palavra de Deus. Então, se os anjos têm interesse nisso, por que os crentes em Jesus Cristo têm tão pouco interesse nas coisas de Deus? Nós vemos, às vezes, isso na prática, né? Quantos estudam a Bíblia durante a semana? Ou quantos dedicam um momento para vir à igreja, né? Quantos participam de uma reunião de oração? Quantos fazem um culto doméstico? Muitos estão perdidos, né? E acham que apenas no domingo eu vou me encher o suficiente para garantir toda a vida durante a semana. E não é bem assim, irmãos. Aqui no domingo nós afiamos, sim, as nossas armas, mas durante a semana nós precisamos continuamente depender daquele que sustenta todas as coisas. Precisamos pensar sobre isso. A Bíblia é a história de Jesus. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor, resgatador. Em 1º e 2º Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Ester, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor, por isso nada falta. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações é o renovo justo. Em Ezequiel ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o 4º homem na fornalha.
Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Indo mais adiante, em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte que traz a paz montado num jumentinho. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Esse é o nosso Redentor. Se a gente continuar no Novo Testamento, nós vamos ver mais a realidade da pessoa de Jesus. Conheça o seu Redentor. Quero concluir a mensagem com algumas aplicações. Primeira é essa: conheça o seu Redentor. Abra a palavra de Deus. O Antigo Testamento fala dele. O Novo Testamento fala dele. Promessas feitas, promessas cumpridas. Então, falta interesse. Se falta interesse, falta fé. E se falta fé, sobra orgulho. A falta de oração é um sinal evidente de soberba. Quando eu não oro, eu estou dizendo para Deus: eu sei andar sozinho. De vez em quando a gente sai com as crianças, né? Aí toma pela mão, mas vai a algum lugar que já estão acostumados, um mercado, algum shopping, alguma coisa. E aí tem um que é mais velho que logo solta a mão: aqui eu já sei andar. Não dá mão, não, aqui não precisa me dar a mão, né? Criança é assim, em determinado lugar, aqui eu já sei, aqui eu já ando sozinho. Com Deus, meus irmãos, nunca nós andamos sozinhos. Precisamos sempre dar a mão, né? E muitas vezes achamos que nós podemos andar sozinhos. Qual assunto desperta o seu interesse? Em muitos sites ou redes sociais, quando você entra, né, eles perguntam: qual é o seu interesse nisso aqui? Você gosta de notícias, de tecnologia? Você gosta da área da informática, música? E aí você seleciona opções. Muitos sites são assim hoje, né? Quais são os seus interesses? E aí depois aparece para você coisas segundo os seus interesses, naquela rede social ou naquele site que você acessou. Eu pergunto para vocês: se a salvação não desperta o seu interesse, comece a se questionar se você é salvo. A mensagem de Cristo Jesus desperta o seu interesse a conhecer mais de Cristo. Então, eu já conversei com vários pastores, né? E às vezes a maioria reclama a mesma coisa: não, mas o povo não lê a Bíblia. A gente tem que falar para o povo ler a Bíblia. Mas não é só isso. A motivação tem que vir antes disso. Se nós temos um Redentor, um Salvador, e temos a história da nossa salvação na Escritura, não é que eu tenho que obrigar o crente a ler a Bíblia. O crente precisa se converter, porque se ele é convertido, ele vai ler, ele vai conhecer o seu Deus, porque ele quer saber onde ele vai passar a eternidade. É aquela história, né? Se você não consegue passar 15 minutos com o seu Deus, 30 minutos, 1 hora, mais, como é que você espera passar a eternidade no céu? Nós precisamos nos questionar sobre os nossos interesses. Se não te desperta, se não te anima, se não te dá conforto na tribulação, há algo errado com você, porque até os anjos têm interesse nesses assuntos. A mensagem da graça anunciada pelos profetas e apóstolos é a mesma que você deve anunciar hoje. Ou seja, a verdade precisa ser dita, né? Então, não tem como você anunciar a salvação sem falar. Tem alguém que você gostaria de falar a mensagem? Não, ou ninguém ao seu redor é descrente? Vamos pensar o seguinte: os adolescentes, né? Os adolescentes aqui, eu tenho certeza, jovens, que vocês têm muitos amigos nas redes sociais, com certeza. E vocês devem ter muitos amigos que não são crentes. Então, o que custa
para você postar as coisas de Deus nas suas redes sociais. Muitas vezes o jovem não posta porque, se eu postar, eles vão saber que eu sou crente. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, não podemos ter vergonha do nosso Salvador. Então, se você tem meios para anunciar o Evangelho, fale. Ah, não, pastor, mas eu vou ficar sozinho, quietinho no meu canto, né, onde eu trabalho, onde eu estou, e dando o meu testemunho, as pessoas vão se converter, né? Porque se eu ficar quietinho no meu canto assim, e dar um testemunho, aí a pessoa vai falar assim, né? Essa é uma noção equivocada que nós temos. A verdade do Evangelho é um conteúdo. Então, se eu não anunciar, se eu não usar de palavras para falar dessa história, a pessoa não vai se converter. Hoje pela manhã eu lembrei aqueles que estão na classe de catecúmenos, né, sobre a história do Visconde de Sabugosa. Não sei se você lembra, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o Visconde de Sabugosa, né, o sabugo de milho, que ficava em meio aos livros ali, né, e por osmose, ou seja, só de estar ali perto dos livros, ele ficou muito sábio. Ele não leu, não estudou, mas por estar ali, ele é um sábio, né? E tem gente que acha que isso acontece sendo crente. Ou seja, eu sou crente, eu vou para o meu emprego, vou para a minha escola, vou para a minha faculdade, eu não falo para ninguém que eu sou crente, eu fico quietinho ali, né? E aí alguém vai sentar do meu lado e falar assim, nossa, agora eu sou de Jesus. Isso não acontece, irmãos. Se você não falar, aí como é que eu faço para fazer isso? Anuncie, né? Hoje nós temos tantas formas. Você pode dar um livro de presente. A pessoa fez um aniversário, você quer anunciar a palavra de Deus, pega um livro devocional, dá de presente. Pronto, começa aí, né? Conversar, ter conversas intencionais. Às vezes Deus nos dá oportunidades, né? Quantas vezes eu peguei, às vezes, um Uber, e aí ele começa a reclamar, nossa, isso aqui. Eu falei, não, agora tem uma oportunidade para falar do Evangelho. Às vezes acontece isso com você. Você está na fila do banco e alguém puxa assunto. Seja intencional, né? Então, não é só de ficar na fila do banco, eu estou santificando os outros. Não, você tem que falar, você tem que anunciar, você tem que proclamar, porque foi essa salvação que chegou até você, por meio de palavras. Então tem gente que fala assim, não, mas tem aquela frase, né? Pregue, se necessário, use palavras. Mas a pregação é a necessidade de palavras, é um conteúdo a ser anunciado, porque as pessoas não se convertem por osmose, não se convertem simplesmente olhando exemplos, porque existem católicos, espíritas, umbandistas, que dão muito exemplo. São pessoas honestas, são pessoas de bom caráter, são pessoas de família, são monogâmicos às vezes, né? Nunca fizeram nada de errado. Então, qual a diferença entre um cristão e uma pessoa de bom caráter de qualquer religião? A diferença é a verdade que é anunciada, é o conteúdo. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não falar, como é que eles vão crer? Se você não falar, como é que eles vão entender? Então seja intencional. Assim como o Evangelho chegou a você, o Evangelho chegou até mim por uma pessoa que me confrontou e falou assim, olha, você acha que está certo isso aí, que você está adorando? Eu falei, mas está errado? Procura na Bíblia. Então eu vou procurar, eu vou te mostrar que eu estou certo. E eu fui para a Bíblia e falei assim, realmente a pessoa tem razão. Então o Evangelho é um conteúdo ministrado, assim como essa palavra chegou até você. Essa palavra chega até outros por meio de afirmação, por meio de verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe a ser esses proclamadores da verdade, essas pessoas que são cheias do ensino da graça, que estão dispostos a comunicar a outros. Quantos que poderiam estar aqui
Com certeza você tem um parente descrente, alguém que está desviado, alguém que não foi ainda convertido. Esta pessoa precisa ouvir a mensagem que os profetas pregaram, a mensagem que os apóstolos pregaram, a mensagem que foi recebida por você. E isso te dá toda a segurança para mais uma vez viver essa vida nesse manual que nós temos aqui na primeira carta de Pedro, o manual do sofrimento. Que Deus os abençoe.